Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria recebê-los mais uma vez no meu canal. Me sinto muito feliz que vocês tenham acompanhado cada capítulo do livro de Gênesis. Afinal, tem sido uma aventura muito emocionante, não é mesmo? Na nossa última lição, Abrão vivenciou grandes aventuras para resgatar o seu sobrinho Ló. E depois disso, o Senhor voltou a falar com ele e disse o seguinte: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. No entanto, Abrão questionou: O que o Senhor me dará? Que recompensa é essa? Afinal, Deus havia prometido um herdeiro a Abrão, um filho, e ele ainda não havia chegado. Abrão, inclusive, pensou que o seu herdeiro poderia ser um servo, alguém que trabalhava na sua casa. No entanto, Deus lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E convidou aí fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. E se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Imagine só, nós não conseguimos contar as estrelas do céu. Abrão provavelmente não conseguiu. Então, dessa forma, seria a sua descendência. A sua família seria muito grande, tal qual a quantidade de estrelas que tem no céu. Deus reafirmou a sua promessa com Abrão. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Ele acreditou nas promessas de Deus para a sua vida. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja que você confie nas promessas dele para você. As promessas de Deus estão espalhadas por toda a palavra, por toda a Bíblia. E são promessas valiosas. A palavra diz que para nós Deus tem reservado aquilo que é bom, perfeito, agradável, pois Ele só quer o nosso melhor. Muitas vezes nós temos dificuldade em esperar o tempo de Deus para cumprir tudo na nossa vida. Somos apressados, muitas vezes, para ficar adultos, somos apressados para chegar a algum dia especial, somos apressados quando queremos realizar alguma coisa, falar com alguém, não é verdade? Mas nós podemos confiar que Deus ele sempre cumprirá a sua promessa na nossa vida, não importa o quanto ela demore ao nosso tempo. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23, no versículo 19, na parte A, que Deus não é homem, não é como nós, para mentir. Nós temos essa prática de muitas vezes enganarmos o outro, mentindo. Mas Deus, ele não é assim. Ele sempre fala a verdade e ele sempre cumpre a sua palavra. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Ele deseja que você confie nas promessas que Ele tem reservada para você. E Deus era tão verdadeiro com Abrão que compartilhou inclusive algo que iria acontecer com seus descendentes. Disse que eles seriam estrangeiros em uma terra e escravizados por 400 anos, mas que na quarta geração eles iriam obter a liberdade. Isso provavelmente deve ter tranquilizado o coração de Abrão em saber que Deus cumpriria sua promessa e que todos esses fatos iriam acontecer com os seus descendentes. No entanto, o tempo passou, na verdade, 10 anos. Abrão já estava com 85 anos e Sarai com 75 anos. E ainda não tinha vindo o herdeiro que Deus havia prometido. Isso provavelmente preocupava Sarai também, que criava várias expectativas de quando teria um herdeiro. Mas esse dia ainda não havia chegado. Foi então que ela decidiu entregar a sua serva, a moça que a acompanhava ela, que a ajudava ela no dia a dia, para Abrão. Na cultura de Abrão e de Sarai, era costume naquela época, quando a esposa não podia ter filhos, como era o caso de Sarai, que era estéril, entregar a serva. E ela teria um bebê e esse bebê seria como se fosse filho dela. E assim ela fez. Abrão também não relutou. Respeitou a decisão de Sarai e logo Agar ficou grávida. Mas quando isso aconteceu, Agar começou a desprezar Sarai por ela ter conseguido engravidar e Sarai não. Isso com certeza encheu o coração de Sarai de tristeza, também de raiva. Ela chegou inclusive a comentar com Abrão. Mas por fim,
ela começou a maltratar Agar. Ela provavelmente pedia coisas além daquilo que ela poderia fazer, devia fazer alguns comentários que não eram legais, que eram desrespeitosos. Então a atitude de ambas, das duas, não foi legal. Isso de desprezar o outro, de maltratar o outro, é pecado. Nós temos estudado que o pecado é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. E nós pecamos porque nós já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O castigo do pecado é ficar para sempre longe da presença de Deus. Foi por isso mesmo, por nos amar muito, que Ele teve um plano para resolver isso tudo. Ele enviou Jesus, o seu Filho perfeito, para limpar o nosso pecado, derramando o seu sangue na cruz. Então, essa atitude que Agar estava tendo e Sara também não devia estar agradando a Deus. A Bíblia diz que Sarai maltratou tanto Agar que ela decidiu fugir. E sabe quem a encontrou? Um anjo do Senhor. Ela estava em uma fonte no deserto, no caminho de Sul, e ele lhe perguntou o seguinte: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo disse a Agar que ela deveria voltar para casa e se sujeitar a Sarai. Isso quer dizer parar de desprezá-la, respeitá-la. E da mesma forma, Sarai iria retribuir e toda essa desavença, essa confusão iria cessar. O anjo também disse que iria multiplicar a descendência de Agar e que esse filho iria nascer e ela deveria chamá-lo de Ismael, pois Deus havia ouvido o sofrimento dela. Dessa forma, Agar fez. Voltou para casa e tempos depois ela teve um bebê. Abrão estava com 86 anos e ao ver o bebê ele deu exatamente o nome de Ismael. Mas o tempo passou, na verdade 13 anos. Abrão já estava com 99 anos e Deus voltou a falar com ele, reafirmando uma aliança que ele tinha feito há algum tempo atrás. E disse o seguinte: você será o pai de muitas nações e não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Deus estava reafirmando a sua promessa com Abrão e a mudança do seu nome era uma maneira de mostrar um novo tempo na sua vida. Então, a partir de agora, ele seria chamado Abraão, que significa pai de multidão. Deus mais uma vez estava reafirmando a sua promessa para Abraão. Ele queria que Abraão confiasse naquilo que ele estava preparando. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja que você confie nas promessas que Ele tem para você. Muitas vezes parece que elas demoram. Ficamos desanimados, apressados, duvidamos que elas podem acontecer, mas Ele nos convida a acreditar em tudo que Ele pode fazer, por mais impossível que pareça, por mais que seja difícil acreditar. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, que apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, Ele é fiel e Ele sempre cumpre com a sua palavra. Então nós não devemos olhar para as dificuldades ou para o tamanho daquilo que nós desejamos ou daquilo que Deus tem prometido para nós, mas e sim no poder que Ele tem para realizar qualquer coisa em nossas vidas. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Ele deseja que você confie nas promessas que Ele tem para você. Abraão estava confiando e uma prova concreta disso é que até mesmo seu nome havia sido mudado. Sarai também teve o seu nome mudado. A partir de então, ela ficou sendo chamada de Sara, que significa princesa. E Deus disse mais: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim,
Eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. E naquele instante, crianças, Abrão prostrou seu rosto na terra e riu, talvez não desacreditando do que Deus tinha realizado na sua vida, mas ele disse o seguinte: Senhor, como pode um homem de 100 anos gerar filhos? E Sara, tendo 90 anos, gerar filhos? Por que o Senhor não permite que Ismael seja o filho da promessa, que ele seja o meu herdeiro? Mas Deus lhe deu a seguinte resposta: na verdade, de Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Crianças, Deus estava dando um tempo exato para cumprir a sua promessa. Mesmo Abraão com 100 anos e Sara com 90, Deus havia dito que dentro de um ano os dois teriam um filho. Sara ficaria grávida. Que bênção é poder confiar naquilo que Deus ele tem na nossa vida. Que bênção é poder confiar nas promessas de Deus para nós. Sara e Abraão com certeza confiaram naquilo que Deus tinha preparado para cada um deles. E Deus convida você a confiar nele também. A Bíblia nos apresenta uma promessa valiosa, que está no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. Diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa promessa garante que se você reconhece que é pecador, que faz coisas erradas, acredita de todo o coração no que Jesus fez por você, que entregou a vida por você, derramou todo o sangue dele e pede que ele seja o seu salvador, você se torna um filho de Deus. Imagine só. E você pode tomar essa decisão hoje mesmo. Se você deseja receber Jesus como seu salvador, aí onde você está, abaixe sua cabeça, faça uma oração e fale para ele tudo o que você deseja que ele realize na sua vida agora mesmo. Com certeza ele vai te ouvir, vai te responder e vai mudar a sua vida. E a partir de então você poderá aproveitar das grandes bênçãos que ele tem já reservada para você. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo e eu aguardo vocês para o próximo. Um grande beijo e até lá!